tá? Boa noite. Pensando nesse processo de evolução que nós sempre falamos na casa, que nós sempre, rotineiramente, tentamos trazer aqui para pensarmos juntos, eu pensei na palavra transformação. Eu acho que essa palavra transformação representa muito do que nós possamos pensar sobre evolução. Não pelo seu sentido vulgar, porque a gente pode se transformar para o mal, né? Mas no conceito que a palavra, na etimologia da palavra transformação. A forma, para ela sair do seu status quo, ou seja, para ela transcender aquilo que ela precisa agir. Então ela precisa ação. A ação da forma leva essa forma para algum lugar e que esse algum lugar seja o melhor possível nessa construção. E o que seria essa ação? É isso que nós vamos discutir aqui hoje, pensar um pouco mais sobre a ação que permite que a nossa forma de ser seja um outro lugar amanhã. E a Casa Espírita, nos diz Antônio Green, o Centro Espírita como escola que fundamenta toda a vida, que dimensiona, ensina o homem a relação complexa do homem com toda a vida, acentua a consciência da imortalidade, a evolução em todos os sentidos. Deus, o Criador, portanto, a criatura no sentido de unidade. Cabe a nós, cabe à Casa Espírita, e a gente vai ver isso com mais vagar, pensar essas possibilidades que nos são dadas como espíritos encarnados. Emmanuel, através de Chico, vai dizer para a gente, o Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoarmos os outros nas sendas eternas. Essa unidade que nós chamamos de Centro Espírita, ela é funcional, ela tem uma função. Qual que é a função do Centro Espírita? A função do Centro Espírita é sempre viabilizar e possibilitar a cada um pensamento novo, um pensamento que possa trazer progressão, que possa nos ajudar a pensar quem eu sou. E pensando no quem eu sou, nós temos que partir do momento que nós estamos agora e pensar, evoluir. Evoluir é o mesmo que progredir, por exemplo. Progredir e evoluir não são a mesma coisa. Progredir, quando nós falamos em progredir, nós estamos falando de um movimento no tempo da Terra. Por exemplo, o que é mais atual? Qual é o pensamento mais atual? Qual é o moderno? Mas esse atual, esse moderno, é o melhor para mim? Pode não ser. Pode não ser. O mal, ele também progride. Então, o processo de progressão, ele é linear no tempo. Então, nós vamos pensar no que era o pensamento sobre amor ontem e amor hoje. Mas o que é? Quem está dizendo o que é o amor? Como é que nós entendemos modernamente sobre o amor? Mas é o correto? É o pensamento que nós queremos abraçar? Que eu, particularmente, quero abraçar? Porque o pensamento é algo que está encrustado, vamos dizer assim, e que nós vamos desenrolando esse pensamento, nós vamos pensando, nós vamos matutando sobre o assunto, Edith, e vamos desenvolvendo. Então nós vamos tirando daquilo que ele está envolvido, o pensamento, e vamos tentando decifrar essa ideia, esse pensamento. Desenvolvendo esse pensamento,
nós trazemos para dentro de nós a ideia. E aí nós fazemos progresso. Nós saímos do status quo, eu não conhecia e passei a conhecer. Passei a conhecer e caminhei numa linearidade. Mas desenvolver uma ideia, introjetá-la e fazer essa mudança que eu fiz de ontem para hoje, quer dizer necessariamente evolução? Será que quer dizer necessariamente evolução? Por exemplo, eu sei que a felicidade existe. Eu conheci, a gente tem dialogado muito sobre isso. Eu tenho ido a palestras, as pessoas têm falado sobre felicidade. E a palavra felicidade tem me remetido a alguma coisa. Eu vou na casa espírita, e na casa espírita fala comigo das mensagens de Jesus, fala de Deus, fala dos evangelhos. E eu tenho percebido cada vez mais essa mensagem. Eu tenho percebido que eu não devo mais agredir verbalmente, com um olhar que seja, de qualquer forma, uma pessoa negra, uma pessoa homoafetiva. Eu já percebi isso. Mas agir politicamente correto quer dizer evolução. Nós temos que assentar sobre isso. Eu não agredir mais uma pessoa porque não é bacana. Eu atender aos anseios das mensagens que Cristo diz. Eu falar sobre Deus. Isso quer dizer evolução. Será que eu evoluí? Eu sei essas informações todas. Eu estou escutando as pessoas falarem, eu estou lendo sobre o assunto. Mas e daí? O que eu faço com essa informação? Qual é o passo seguinte que eu faço? A minha busca é essa: fazer evolução. Eu somo aqui os desenvolvimentos das ideias, o pensar e repensar, sair daquele lugar, para eu fazer o meu processo evolutivo. Nós podemos apenas progredir, ou seja, mudar da condição do status quo, passando a obedecer regras, a obedecer comandos, a obedecer o que os espíritas estão dizendo, o que o padre está dizendo, o que o pastor está dizendo. Podemos não agredir socialmente mais as pessoas. São todas as informações que eu recolhi durante o meu processo. Mas eu me adaptei a esse novo momento. Eu efetivamente me adaptei a esse novo momento. Porque o Dr. Leocádio vai dizer para a gente assim: evolução é adaptação. A evolução espiritual, ela se fundamenta numa visão crítica, adaptativa, no qual o conhecimento e o saber opera no movimento uma significação do ser no cosmos a título de existir. Eu estou adaptando o meu ser a esse novo momento? Quando nós falamos em evolução, gente, nós estamos falando num processo de mutação do ser, do meu ser, da minha individualidade, do meu ser espiritual, do meu espírito, eu como espírito. O sujeito, ele se desenvolve, progride e se modifica, fazendo ao mesmo tempo um processo que é linear e horizontal, para frente e para o alto. O objetivo da vida aqui é fazer evolução. Nós estamos na Terra para quê? Para nos tornarmos melhores. Construir nessa Terra exige de nós que nós recolhamos as informações
pensemos e repensemos. Evoluir, então, implica modificação. Será que eu não tenho agido mais socialmente de forma, vamos dizer, será que eu tenho agido socialmente de forma politicamente correta? Porque eu entendi o processo? Ou porque me disseram que assim deve ser agido? O processo de evolução, ele é de tentativas. Será que eu aprendi o que é não agredir um ser humano? Por que eu não agrido? Porque me disseram para não agredir ou porque eu entendi que aquele ser é um ser em evolução como eu? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Progredir é um movimento linear, aonde eu busco as informações, eu desenvolvo essas informações, essas ideias, eu vou pensando e repensando nessas ideias. Mas o que eu faço com isso? Será que quando eu passo a analisar essas informações, eu vou introjetar isso no meu ser, ou seja, eu vou fazer aprendizados, eu vou traduzir essas informações para o meu ser e dizer, entendeu o que quer dizer isso? Percebe, gente, a diferença? Você pode progredir, você pode entender que não se deve socialmente agredir, que socialmente a melhor forma de lidar com as coisas, com a vida e com o mundo é assim ou assado. Mas você, como ser do ser humano, entendeu o porquê que não deve ser assim? Para que isso te modifique, para que isso te transforme, para que isso faça mutação no seu ser. Para que ele seja plástico, ou seja, você vai moldando o seu ser de acordo com as novas informações, porque ele pode ser elástico. Ah, eu entendi, bacana, aí você vai. Acontece alguma coisa, o elástico puxa de novo, você volta a agir da mesma forma que você agia antes. E aí eu pergunto, houve evolução? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. O processo de aprender, de desenvolver ideias, como eu disse, ele é de tentativas. Todos os dias tentando. E as tentativas, elas podem dar em nada. A gente pode tentar de forma errada. A gente pode falhar o tempo todo. Mas essas falhas, esses erros e essas tentativas, elas também são aprendizados. Você já testou, já tentou, não deu certo. Por esse caminho, não dá. Já é uma informação que você tem. Veja bem, hoje nós somos seres que nos auto-reconhecemos e que fazemos reflexões das coisas. Como é que nós chegamos até aqui? Deus nos deu isso? Não. É um processo evolutivo que nós fomos, aos poucos, angariando para nós mesmos, nos transformando, nos modificando, pensando, repensando. E hoje nós somos seres autoconscientes. Nós sabemos quem nós somos. Você olha no espelho, fala, sujeito, está precisando de repensar determinadas coisas. Não é assim? O espelho num sentido metáforo, né? Você olha para si, para dentro de si e pensa, precisa repensar algumas coisas. Esse ser consciente que fez esse processo, hoje nós chamamos de espírito.
É o ser que pensa, que faz axiologia, faz juízo de valores, né? Que faz a logia, escolhe que sim, que não, que o que está certo, o que está errado. Através de um processo grande, que o irmão Grimm fala, 6 bilhões de anos. Mas nós temos uma longa caminhada pela frente. O nosso caminho, o nosso destino é nos aproximarmos do nosso Pai, do nosso Criador. E nós precisamos dar continuidade nessa caminhada. Apesar das informações nos chegarem, e hoje há um vasto mundo de informações e que nós temos que filtrar essas informações para saber quais nos revelam ou quais não nos revelam, nós precisamos também pensar, quando nós pensarmos nos filtros das informações, pensar, o que eu quero aprender? O que eu devo conhecer? O que eu preciso aprender nessa vida, nessa minha passagem aqui na Terra? Irmão Grimm vai falar para a gente assim, o que eu devo conhecer é um estado metafísico, ou seja, é uma questão filosófica, é uma questão de eu comigo mesmo, o que eu quero aprender? O que eu preciso aprender? Ele fala assim, olha, os grandes filósofos, todos eles, inclusive Dr. Kant, sempre foram de opinião de que quando eu quero perguntar o que eu devo conhecer, eu estou perguntando o que é na metafísica. Todas as vezes que eu fizer indagação, o que eu devo conhecer, eu estou numa linha filosófica de si para si, ou seja, comigo mesmo. E quando eu alcanço um pouco daquilo que eu quero conhecer, daquilo que eu quero aprender, eu tenho que perguntar para mim, o que eu faço com isso? Porque eu posso só conhecer, eu posso só entender e não praticar, e não revelar esse conhecimento. E Jesus vai falar para a gente, né? Se acende um candeeiro é para colocar no alto para iluminar a todos, e não debaixo do balaio. Ficar só para você. Então, a gente faz um juízo de valor, aí a gente passa por uma filosofia de valor, ou seja, de uma axiologia. O que eu vou fazer com os meus conhecimentos? Quando a gente opera esses conhecimentos dentro do nascer e do morrer, por exemplo, quando eu penso no nascer, por que eu nasci na Terra? Por que eu estou na Terra? Por que eu estou vivendo aqui? E depois que eu deixar a Terra, para onde eu vou? Aí nós vamos atrás de quê? Isso é religião. Isso é religião. Religião é você pensar no ser que você é, na sua origem e para onde que você vai. E aí nós vamos atrás das doutrinas religiosas que nos ajude a pensar esse conhecer, esse saber quem eu sou, para que eu estou aqui. Que tem várias doutrinas e nós vamos comungar daquela que mais faz sentido para mim, para cada um de nós. Ou seja, de novo eu volto lá no meu juízo de valor. O que eu devo conhecer? E o que eu faço com esse conhecimento? Porque quando nós falamos em informação, se eu disser para você assim, o que você deve fazer com o seu conhecimento? Ah, você deve fazer caridade. Você deve fazer caridade. Ah, ok, vou fazer caridade. O que isso quer dizer para você? Você fica na informação. Progresso. Ou seja, você já não é mais a mesma pessoa, você já está até fazendo caridade. Mas o que isso quer dizer para você? Qual é o sentido que isso te dá? Será que isso te dá alegria, por exemplo? É esse o chamado, é esse a indagação que eu gostaria muito de fazer com os senhores hoje. O que eu faço com a informação, já que eu estou num processo de evolução? Então, quando nós buscamos o conhecer dentro daquilo que eu sou,
dentro daquilo, para que eu estou aqui, por que isso. Um dos caminhos, uma das possibilidades são as doutrinas religiosas, e muitas delas por aí. E cada uma delas vai te dizer algo. Mas a capacidade de resolver conflito, de resolver as ideias, de desenvolver essa ideia, como eu coloquei lá no começo, ela é de cada um de nós. Não adianta eu aqui falar, Dr. Leocádio se manifestar e dizer para vocês, se cada um de nós não fizer o processo de desenvolver essa ideia e trazer para si o que é que isso quer dizer, não vai ter progresso, muito menos evolução. Porque quando eu faço essa dinâmica de entender e de fazer sentido para mim as informações, eu passo por um estado de viver. Eu tomo as rédeas da minha vida. Eu tomo as possibilidades de agir, de decidir, de escolher, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo que eu estou na tentativa e que se falhar e que se der errado, são tentativas do meu processo de conhecer, de evoluir. Porque viver basta ter um corpo físico, basta ter um corpo biológico. Mas existir, fazer a sua presença, fazer a sua existência na Terra, depende muito do seu conhecimento. Depende muito do que você conhece. E para conhecer, novamente, nós voltamos naquilo. Desenvolver a ideia, fazer progresso e evoluir. Mas mesmo buscando essas ideias, eu entendi, que bom, começando a entender. Nós temos que estar sempre em mente que nós nunca estamos prontos. Nunca nós estamos prontos. Todos nós estamos o tempo todo no processo evolutivo. Há sempre uma busca em nós. A gente fica numa inquietação de tentar entender as coisas. E todos nós, eu digo, todos nós, sem exceção, todos os espíritos encarnados, portanto, todos os seres humanos estão em processo de evolução. Ou seja, de mutação da sua essência, de modificação daquele ser que ele é. Olha o que o Livro dos Espíritos vai nos dizer. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E o Espírito da Verdade vai nos dizer, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outras vezes dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? E na questão 125, foi perguntado, os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, estão no processo de evolução. Uns em condições menores, outros em condições maiores do que nós. Mas todos no processo evolutivo. Nenhum de nós aqui, dentro desse círculo de pessoas, nenhum de nós está na mesma condição. Porque o que é evoluir? Depende do aprendizado que você fez. Depende da seara, do viés que você tomou. Será que nós somos todos iguais em paciência? Muito provavelmente não. Nós podemos estar numa linha frequencial muito próxima e por isso estamos juntos reencarnados.
mas igual, não. Cada um de nós dentro do seu passo. Cada um de nós dentro do seu possível. E esse pensamento, como praticante da doutrina espírita, como estudante da doutrina espírita, eu falo para os senhores que nós, espiritistas, nós devemos assumir um equívoco muito grande que nós trouxemos desde o início, desde 1860, quando a doutrina espírita começou, com relação ao que nós chamamos espíritos inferiores. Você não vai encontrar na codificação doutrinária espírita, ou seja, na codificação do espiritismo, nenhuma fala dos espíritos ou o pensamento de Kardec dizendo que os espíritos inferiores são espíritos enveredados para o mal, são espíritos ruins. O que a doutrina nos diz, o que os livros nos diz, é que os espíritos inferiores estão mais ligados à materialidade. Apenas isso. Nós não vamos encontrar na codificação de Kardec dizendo que espíritos inferiores são espíritos ruins, que estão aí o tempo todo fazendo mal. Não. São espíritos que estão mais ligados à materialidade. E a materialidade, quando nós dizemos materialidade, até onde a gente conhece, por enquanto, terra. Né? Estamos no processo de conhecer cada vez mais, mas por enquanto, terra. E por ser ligados à materialidade, por sermos, né? Porque nós também somos muito ligados à materialidade, fomos mergulhados nesse mundo material para ver se saímos daqui um pouco mais espiritualizados, mas acabamos sempre sucumbindo. Nós somos suscetíveis a erros. Quem não erra? Porque a materialidade, quando nós estamos muito mergulhados na materialidade, ou estamos na materialidade, não vai nos ensinar a pensar na reespiritualização, por exemplo, ou seja, no pensar de eu espírito, eu ser espiritual. E aí, voltado muito para a materialidade, nós deixamos de lado esse pensamento, quem eu sou? Quem eu efetivamente sou? E fechado nessa vida de materialidade, fechado nesse mundo da Terra, como é que nós vamos pensar no ser universal que nós somos? Como é que nós vamos pensar nas outras moradas da casa do Pai? Nós vamos ficar basicamente presos nessa materialidade, vamos dizer assim. Mas todos nós estamos neste processo de evolução. E como que se faz isso? Desenvolvendo a ideia para nós, conosco mesmo, mudando o status quo, repensando e repensando, progredindo. Todos os espíritos, consequentemente, todos os seres humanos estão nessa seara. Então, quando nós pensarmos em espíritos inferiores, pensemos nisso. São espíritos que estão no processo de evolução, assim como eu. E assim como eu, é suscetível a erro. E quando eu erro, eu quero ser perdoado, eu quero ser entendido. Quando os espíritos inferiores erram, muito provavelmente eles querem ser perdoados e também entendidos. E cabe a nós pensar sobre isso. Espíritos inferiores como nós estão mais ligados à materialidade. Erram consigo mesmo, erram com as criaturas e podem errar com o Criador. Mas também, como nós, estão todos, absolutamente todos, no processo de desenvolver-se, progredir e, consequentemente,
fazer evolução. Lembrando sempre que o Criador, como grande Pai, a nenhum dos seus filhos abandona. Então, sempre que nós pensarmos nas nossas condições, ainda que seja dolorosa, nós temos a possibilidade de elevar nosso pensamento e fazer esse processo de entendimento. Dar e qualificar aquilo que é necessário para cada um. Dentro da necessidade de cada um. Não dentro da minha necessidade. Não é o que eu acho que é bom, é o que ele precisa. O aprendizado é o que eu acho que é bom para mim, mas cada um de vocês tem o seu entendimento do que é bom para cada um de vocês. Ok, gente?